Muito bom, né? Nós temos essas informações. Nossa, que gato. Tá ali na porta, gente. Meu marido, que ele foi cortar cabelo, barba, o negócio tá. Bom, gente, a paz do Senhor. É muito bom ter todas vocês aqui. Confesso que meu coração está a 1000 por hora. Eu não vou ter uma ajuda aqui, os meninos. O André, o som. E não é para ficar tão silêncio assim, né? Estou tensa. Mas é muita alegria ter todas vocês aqui. Eu falo que a gente trabalhar com mulher é algo assim. Deixa aqui no cantinho. Obrigada, amor. É algo extraordinário porque as mulheres elas abraçam mesmo o propósito, elas abraçam mesmo a ideia. E estou naquelas ministrantes, ó, antiga, estou abrindo aqui as folhas. Vire pastor Júlio agora. Mas eu tentei fazer no celular, escrever as anotações e preferi assim. Mas enfim, é muito bom ter vocês aqui. É uma noite assim que veio marcar as nossas vidas, porque falar de mulher relevante, lançar esta mulher relevante sobre a nossa história é algo extraordinário. Nós somos mulheres relevantes, aonde nós estamos, nós fazemos a diferença, nós mostramos realmente o Deus que nós servimos. Então, diante desse propósito, desse culto, Deus falou muito comigo sobre retalhos, sobre construirmos histórias, sobre realmente costurarmos tantas situações que vivemos diante de algo que Deus transformou, diante de algo que Deus tratou sobre as nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês Lamentações 3, do 18 ao 26. Eu estava lendo sobre Jeremias, onde Jeremias ali se lamentava diante da destruição de Jerusalém. E aqui estas palavras foram muito fortes. Vamos colocar aqui, Lamentações 3, vou ler por essa versão, 18, versículo 18. Amém? Gente, vai dando glória que eu estou tremendo. Por esse motivo exclamo, a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava do Yahvé, o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir essa palavra? Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar, porque nós geramos aí o Instagram da Mulher Relevante, eu iniciei aquele propósito falando ali sobre os relatos de um processo, contei um pouquinho, não sei se todas conseguiram assistir, e ali eu contei um pouquinho de como foi a notícia, como foi todo o processo que eu vivi e que eu estou vivendo ainda. E lendo essa palavra, Deus falou muito comigo sobre esse clamor, né? Essa lamentação de Jeremias. E eu coloquei assim dentro da palavra que o Senhor foi ministrando ao meu coração. E o Senhor foi me direcionando sobre essa questão de nós construirmos a nossa história diante do nosso processo.
Então, quando nós recebemos a má notícia, ela pode nos dar uma força para nós lutarmos, ou ela pode nos fazer desistir de tudo. Quando eu recebi a minha má notícia, eu decidi tomar uma decisão. É algo que faz toda a diferença. E eu decidi mergulhar na presença de Deus. Eu decidi que eu precisava me lançar diante da presença dEle. E eu mergulhei. Eu me entreguei diante do Senhor. Quando eu passei por toda a questão desse conhecimento que a pastora Cíntia estava falando, sobre nós nos conhecermos, nós nos olharmos, nós nos enxergarmos como mulher. É muito bom nós pararmos de frente do espelho e olhar o nosso corpo e ver se algo diferente acontece entre nós, nós vamos saber. E foi dessa forma comigo. Eu fiz exames no mês de janeiro de 2019. Eu fiz os exames como eu sempre acompanhei, eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito bem. E meus exames estavam todos normais. Quando foi no mês de novembro, eu comecei a sentir uma dor na mama. E eu comecei a sentir algo estranho. E uma dor que não era muito... era incômodo. E fui a um médico. Cheguei num ginecologista de emergência. Ele, apalpando a minha mama, ele sentiu que algo não estava normal. E me encaminhou para um mastologista. Eu vou resumir bem para vocês essa parte, que é algo que eu já contei. Quando eu passei no mastologista, eu levei para ele, me pediu alguns exames, mamografia, e eu estava com 36 anos quando eu fiz. E aí ele me pediu uma mamografia, me pediu uma ultrassom, e eu fiz e não deu nada. Levei para o médico, esse mastologista, ele olhou ali, não tinha nada, e eu com aquela dor, eu falei, não está normal, meu Deus, o que está acontecendo? Eu me conheço, eu sei que algo não está bem, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E comecei realmente a me apegar, porque muitas vezes, querida, aquilo que você teme define o que você adora. Então, você se colocar diante de uma situação, você começar a temer aquilo, você começa a servir aquela situação. Então, muitas vezes, se eu me permitisse apenas a sentir aquela dor e começasse ali, ai, está doendo, ai, eu estou mal, ai, eu não vou conseguir, ai, está muito ruim, ai, porque está crescendo, ai, porque isso, porque aquilo. Eu decidi buscar um tratamento que fizesse com que eu parasse de sentir aquilo. E diante da nossa história, diante da nossa vida, nós não podemos temer as circunstâncias diante da má notícia. Nós precisamos buscar diante dela, mergulhar na presença do Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar que Deus, Ele é aquele que Ele faz muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus é aquele que Ele transforma a nossa história, seja você sentindo uma dor, seja você sentindo algo que está diferente dentro de você, mas se você mergulhar profundamente diante do Senhor, você vai entender que pela a misericórdia do seu amor, nós vamos ter a resposta de uma forma diferente daquilo que as vozes ao nosso redor dizem que vai acontecer. Quando eu decidi mergulhar, quando aquela situação disse que era um câncer de mama. Eu lembro que eu estava dentro do consultório médico, meu esposo estava comigo. A médica começou a falar tantas coisas, dizendo o que ia acontecer, dizendo como ia ser. E naquele momento ali eu mergulhei. Eu mergulhei na presença de Deus, queridos, que eu não conseguia ouvir quase nada do que ela falava. E eu vou dizer para vocês, todas as situações de consultas que eu fui e que eu vou, eu entro dessa forma. Seja quem me acompanha normalmente é o Edir, a apóstola também já me acompanhou algumas consultas. As médicas começam a falar as coisas, eu começo a mergulhar em Deus e confiar. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu não vou deixar que as vozes ao meu redor dizem que eu vou morrer. Porque era a voz que eu mais ouvia diante de todo esse processo. Então, nós precisamos trazer o Senhor para dentro da nossa má notícia. Porque seja ele um problema ou uma enfermidade, nós precisamos confiar, como diz em João 4,14,
que nós temos que beber daquela água, daquela fonte que jorra todo momento sobre nós. Quando nós mergulhamos, nós bebemos desta água, querido, pode vir o que for, nós estamos guardados pelo Senhor. E eu decidi dessa forma. Eu decidi neste momento viver mergulhada diante da presença de Deus. Por mais que alguns momentos eu fui para a superfície, porque eu sou ser humano. Eu fui para a superfície. Eu ouvia as vozes que estavam ao meu redor e eu mergulhava novamente. Porque eu entendi que quando eu estou mergulhada, é a voz do Senhor que me leva para onde Ele quer levar. Amém? Vocês vão dando glória aí. Então, você precisa entender, querida, que não importa o momento que você está vivendo, não importa a notícia que você recebeu, mergulhe na presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus, que você vai ter a certeza que Ele vai te direcionar pelo melhor caminho e pela melhor rota, em nome de Jesus. Eu, durante todo esse meu período, uma coisa que eu busquei muito é ser alimentada da palavra de Deus. Eu sempre busquei me alimentar cada vez mais, porque eu entendia que se eu falo assim, se eu treinasse o meu cérebro, né? Eu estava lendo algumas coisas e diz que o nosso cérebro ele é flexível. Então, a comprovação científica de que nosso cérebro pode ser mudado de minuto a minuto pela forma que nós direcionamos o nosso pensamento. Ou seja intimamente ligado às escolhas que nós fazemos. Nunca estaremos com fome emocional, espiritual, pois a fidelidade do Senhor está disponível a cada manhã. Como disse no versículo 23 que nós lemos, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, nós precisamos nos alimentar pela provisão da fidelidade de Deus. Nós precisamos nos encher de boas notícias e palavras saudáveis. O apóstolo ministrava esses dias atrás, ele dizia assim, que muitas vezes nós, quando viemos ao culto, nós viemos para nos recarregar, para que a gente consiga viver aquela semana, viver aquele momento. E eu, por muitas e muitas e muitas situações, hoje pela manhã, me perdoe, Deus fez passar um filme na minha cabeça. Eu conversei com a apóstola essa semana, falei assim, eu tive um momento que eu chorei muito essa semana, porque Deus me fez lembrar de tudo. E eu vou falar para vocês, lembrar de coisas boas, a gente fica tão feliz, mas quando a gente lembra de momentos que nós passamos e que eu já havia até me esquecido, mas Deus me trouxe à memória, fez eu chorar muito, mas não chorar de tristeza, mas chorar de gratidão, porque eu cheguei até aqui. Então, quando nós nos posicionamos da palavra, nos alimentamos dela, nós conseguimos passar por qualquer circunstância. Eu, por muitas vezes, eu falo muito no meu cantinho ali, que eu fico, né? Por muitas vezes eu chorei, por muitas vezes eu gritei, por muitas vezes eu me prostrei, porque eu falava para Deus, eu falava, Senhor, se o Senhor assim permitiu na minha vida, eu vou passar, mas eu vou passar firme. Porque eu falei, eu não vou desfalecer, eu não vou deixar de estar na Tua presença, eu não vou deixar de vir até aqui me alimentar e ouvir da Tua palavra. Eu lembrei da primeira quimioterapia que eu fiz numa quinta-feira. E aí eu saí do hospital bem, porque, gente, eu vou falar, eu recebi a quimioterapia vermelha, aquilo ali vai ter no inferno, para as pessoas tomarem, porque é algo terrível. E eu tomei e ali saí tranquila, falei, não estou sentindo nada, que beleza. Tomei aí de tarde, quando foi exatamente 10 horas da noite, eu comecei a ter reações. E ali eu vomitei a noite inteirinha. Eu cheguei no final ali daquela madrugada que eu já não conseguia mais me levantar do sofá, porque eu tinha que me arrastar para o banheiro, porque eu não aguentava. E aí eu entrei naquele momento ali e chorei muito, porque eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? E Deus, diante da sua palavra, você pode, você consegue.
E eu sempre me alimentando dessa palavra. Eu sempre buscava sempre ter pessoas do meu lado que me alimentavam com uma palavra, que me alimentavam com um louvor. Aqueles momentos que eu acordava de manhã e eu não estava bem, porque o meu corpo estremecia por causa daquela medicação de fraqueza. Eu levantava pela manhã. O apóstolo ministrou uma palavra essas semanas falando do secreto. Que nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta. E só Deus sabe como é o nosso secreto. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu nunca compartilhei com ninguém. Eu, por muitos momentos, quando o apóstolo falou dessa palavra, nessas semanas, e falava, né, de estarmos no secreto, e quem abre a porta é o Senhor, Deus me fez lembrar hoje, momentos onde, durante esses períodos das quimioterapias, queridas, todo mundo ia trabalhar de manhã, e eu ficava no meu quarto, muito mal, por causa das reações. E Deus me fez lembrar de momentos que eu deitei no chão. E ali eu me encolhia como uma criança e eu falava, Deus, me pega no colo, porque eu não vou aguentar. E eu não queria compartilhar aquilo ali com ninguém, porque eu sabia que todos que estavam ao meu redor intercediam por mim e queriam bem. E eu lembro que eu sentia como Deus me pegando no colo e cuidando de mim. Falei que eu não ia chorar. Mas eu estou compartilhando isso com vocês para dizer que não importa a forma que você está no seu secreto, o Senhor, Ele está ali. E é Ele que vai abrir a porta para o seu milagre, para tudo aquilo que Ele tem a te entregar. É Ele. E eu me lembrei disso essa manhã, eu chorei tanto ali no meu quarto, eu falei, meu Deus, eu tinha até me esquecido disso. E eu falo claramente que a mulher que eu me tornei, queridos, nesse 1 ano, não tem o que eu dizer que seja diferente. Porque eu tenho me tornado a mulher que Deus deseja que eu seja. Então, o processo que você está vivendo, o secreto que você está vivendo, você está sendo formada a mulher que o Senhor deseja que você seja. Então, não se desespere com a má notícia. Não se desespere com o processo que você está vivendo. Se lança mesmo na presença de Deus. Eu lembro que eu sentia muito calor por causa da quimioterapia. Então, às vezes eu tinha aquele calor excessivo e aquele frio excessivo. E aí eu deitava no chão porque eu me sentia mais fresca. E eu falava, meu Deus, e hoje eu lembrando de tudo isso, eu agradeci, glorifiquei a Deus, porque esses momentos, eles me alimentavam pela provisão e a fidelidade de Deus. Esses momentos me fortaleciam, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Meu esposo está aqui, minha filha está aqui, minha mãe, a apóstola que sempre esteve comigo ali, minha família. Ninguém sabia, porque era um momento muito meu. E eu falava, Senhor, eu preciso viver esse momento. E eu vou falar muito sincera para vocês, eu não falava nada. Sabe por quê? Porque eu achava que se eu falasse, eu questionasse alguma coisa, eu estava sendo ingrata. Porque Deus estava sendo tão maravilhoso comigo. Mas eu chorava e Deus, Ele entendia e colhia cada lágrima. Então, todo o tempo que eu acordava ali, eu deixava assim, treinava o meu cérebro, a minha mente. Eu falava, eu vou ficar bem. Não, eu vou parar de sentir isso. Não vai ser mais assim, eu vou ficar bem. Eu tinha, sabe, todo o tempo, e era um louvor, quando eu não conseguia ler, quando eu não conseguia, muitas vezes, me ajoelhar para orar. Ali na minha cama eu falava, Senhor, me levanta. Me levanta, porque hoje eu não estou bem, mas eu sei que eu vou levantar daqui. E uma pessoa assim que eu glorifico a Deus, que por muitas vezes, eu sempre falei isso para o Edir, quando, aquela manhã que eu levantava, que eu estava no meu extremo, quietinha, eu recebi uma mensagem, amiga, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E ali eu levantava e falei, estou fazendo nada. Ela, vamos ali. E só Deus, por tantas vezes, como eu me levantei arrastada. Porque eu sabia que eu ia ser alimentada de uma boa palavra. Eu ia ser alimentada de alegria.
O Edi falava isso para mim, quando você sai, você volta outra pessoa. Então, tenha pessoas do seu lado que te alimentem de boas palavras, que te motivem, que te direcionem ao propósito que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. E com isso, nós vamos construindo uma história diante de todo o processo que nós passamos. Espera aí, meninas. Nós precisamos, queridas, ser encorajadas pelo poder da esperança de Deus. Nós precisamos ser encorajadas. No versículo 24 diz: digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nos tornamos exatamente aquilo que nós adoramos. Naquilo que confiamos, estaremos nos parecendo âncoras do coração. E eu pergunto para vocês, onde o seu coração está ancorado durante a tempestade que você está vivendo? Se nós colocamos toda a nossa esperança em Deus, em adoração, vivemos como Ele vive, nos lugares altos, acima do medo, da dor, da ansiedade, acima de tudo. Então a nossa esperança está no Senhor. A minha esperança sempre esteve no Senhor. Então não tem má notícia, não tem diagnóstico de morte, não tem situação que para você é improvável que mude. O Senhor, Ele tem esperança diante da sua história. Se você confiar, se você acreditar que Ele é quem está no controle. Não se faça vítima. Não deixe que as situações venham controlar as suas reações. Você tem uma escolha, que é ter e crer na esperança do Senhor. É Ele que tem escrito a sua história, é Ele que tem transformado a sua história. Apenas confie e se entregue diante dEle. A minha esperança em Deus, no dia que eu fiquei careca, eu com 20, chegando na segunda quimioterapia, eu comecei a cair meus cabelos. Algumas pessoas viram um vídeo que a gente postou. E eu sempre recebia a mensagem: nossa, pastor, o seu sorriso, o seu sorriso, o seu sorriso. O que é isso, pastora, né? Eu falei assim, não senti vontade de chorar naquele dia que eu cortei, que eu raspei a cabeça. Porque, meninas, eu estava parecendo aqueles, não sei se vocês conhecem, vocês já assistiram, acho que já, aqueles filmes de japonês, aqueles chineses que tinham só aquele cabelo aqui assim, ficava tudo careca aqui na frente, vocês já viram? Só tinha aquele rabinho assim, eu estava desse jeito. Mas eu já tinha vivido o meu momento diante de Deus, lembra? Lá no meu secreto. Foi o primeiro momento que eu passei a mão no meu cabelo, isso é um tufo de cabelo, a primeira vez. Eu fui para o meu secreto com Deus e ali eu chorei. Ali eu me deitei novamente. E eu falei: Senhor, será que eu vou aguentar passar por isso? E o Senhor: você vai. E ali eu voltei. Então, quando eu rapei a cabeça ali, realmente, meninas, aquilo que eu estava vivendo era aquele momento. Eu estava feliz, porque eu estava conseguindo pôr em ordem ali o negócio, estava bagunçado. Fiquei uma careca até que bonitinha, né? Ficou bonito. Mas assim, porque a minha esperança sempre esteve no Senhor. Então eu falei: o cabelo vai nascer de novo. Eu estou vendo que a gente tem uma linda ali de lencinho. Tenha esperança. É um processo. Mas vai chegar o tempo da sua vitória, do seu milagre. É dessa forma. O Senhor, Ele nos dá esperança para que nós venhamos a ser esperança na vida das pessoas. Eu sei que muitas pessoas viram aquele vídeo, choraram, mas eu sei também que se alegraram, porque sabiam que a minha confiança estava no Senhor. Então foi um processo fácil, as quimioterapias, não foi um processo fácil passar por tudo aquilo, mas eu sabia aonde eu estava posicionada, que era no Senhor. Então eu sabia que aquele que começou a boa obra na minha vida, na minha história, ele ia cumprir até o final. Hoje eu tenho cabelo. Glória a Deus. E isso para mim, até meu esposo quer que eu fique de cabelão, mas eu já queria ficar só assim agora, que eu gostei. Dá menos trabalho, né? Mas nós precisamos, queridas, ser sustentadas
pelos pilares da bondade do Senhor. No versículo 25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A bondade do Senhor são pilares de uma construção chamada vida cristã. Quando colocamos os pilares em uma casa, muitas vezes, depois dela terminada, não sabemos onde realmente está. Mas a casa em pé prova de que as colunas ali estão. Você só sabe se está sustentada pela bondade dos céus quando não tiver abalos nos temores da vida. No dia que eu recebi a minha notícia de um diagnóstico, a minha casa foi desmontada. Mas eu entendi que Deus ele estava fortalecendo ali os pilares da minha construção, da mulher que Ele desejava que eu fosse. Então hoje, você olha a sua história, você fala: pastora, não tem uma parede levantada. Mas o Senhor, Ele está fortalecendo os pilares da sua história. Ele está fortalecendo para que você construa a história que Ele tem para você e para a sua casa. Então seja realmente sustentada por esses pilares que é a presença de Deus. Aquele momento que vocês me viram rindo sendo careca, os meus pilares estavam fortalecidos. Então a minha história e a sua história, elas não são diferentes. Porque o Senhor, Ele está com você, Ele te capacita diante da sua estrutura, em nome de Jesus. Então confie, acredite e tenha certeza que aquilo que o Senhor Ele está construindo, Ele está fazendo na sua vida como esses retalhos. Eu estou mostrando para vocês cada pedaço, é um retalho da minha vida que está sendo costurado e construindo a minha história. Então a sua história ela é assim também. São como uns retalhos diante de cada acontecimento que você tem vivido, cada guerra que você tem passado. Você não está só, o Senhor está com você, construindo esta linda colcha de retalhos. Aonde as pessoas vão olhar e falar: nossa, que bela colcha. Que história linda que você está contando. Hoje eu estou contando a minha história. Eu estou contando o meu milagre. Porque se eu não tivesse iniciado, queridos, aquilo no tempo certo, com uma médica maravilhosa, que ao olhar a minha mama, ela já identificou o mal que tinha ali, já me preparou. E ali já fui tratando. Eu tinha um tumor na mama, se eu não me engano, de 12 centímetros, dentro da glândula mamária. E eu tinha um tumor no mamilo que chamava-se doença de Peixes, que é um tumor no bico do peito. E aí, chegou o momento da cirurgia. E ali, se eu não estivesse sustentada no pilar da presença de Deus, eu não sei como seria. Minha médica me chamou na última consulta antes de operar e disse assim para mim: Dani, eu vou te falar tudo o que pode acontecer. Nós podemos tirar sua mama, nós podemos te deixar sem mama, nós podemos colocar uma prótese, nós podemos colocar um extensor, nós podemos fazer qualquer coisa, mas tudo vai depender do momento da cirurgia. Naquele momento, eu mergulhei de novo. Naquele momento, eu me coloquei diante do secreto de novo. Porque eu falava para Deus: o Senhor começou e eu sei que o Senhor vai finalizar até de uma forma extraordinária. Fui para o centro cirúrgico uma noite antes, fui internada. Meu esposo me deixou ali e aqui compartilhando. Ele falou que quando ele me deixou naquele hospital, diante do conhecimento de ser um enfermeiro, já ter trabalhado na área, ele falou que foi onde as forças dele foram entregues. E foi onde o medo veio, porque ele se entregou, ele ligou para o nosso apóstolo e disse: agora eu estou com medo. Porque quando nós entramos dentro de uma cirurgia, tomamos uma anestesia geral, nós sabemos que muitas coisas podem acontecer. E ele recebeu uma palavra de vida, ele recebeu uma palavra de fé. E foi para casa, e eu na noite anterior, na nossa casa,
Todos eles subiram para o quarto, eu subi depois. Quando eu subi, eu entrei no meu quarto e comecei a ouvir uma oração de fundo. Eu estava preocupada, eu estava com medo. E eu ouvi 2 pessoas fazendo uma oração linda, que eram os meus filhos. Eles oravam e falavam: Deus, que minha mãe entre naquele hospital e minha mãe seja curada. Deus, que minha mãe entre naquele hospital e as pessoas que também estejam lá sejam curadas. Deus, nós queremos a nossa mãe de volta. E eles fizeram uma oração que eles oraram mais que muito crente, oraram 1 hora. E um orava, o outro orava, um orava, o outro orava. Um terminava, o outro orava. E aquilo me deu uma força, aquilo me fortaleceu de uma forma tão maravilhosa. Porque eu estava sustentada pela palavra de bondade dos meus filhos. Eu acordei o meu esposo, falei de ouve, nós chorávamos no quarto. E eu falei: Senhor, a tua palavra diz que nós temos que ser como as crianças. E eu sei que a oração mais sincera daquele momento foi a oração dos meus filhos. E quando eu estava naquela noite no hospital, antes da cirurgia, sustentada pela palavra, pela certeza do que Deus era na minha vida, queridas, eu fiz uma oração e eu disse para Deus que me levasse. Eu falei: Deus, se for para isso voltar, se for para eu viver tudo isso de novo, eu estou preparada, me leva. Eu estou preparada. Eu estava feliz. E eu falei para Deus: eu estou preparada, eu sei que aonde eu irei, se o Senhor me levar nessa cirurgia, mas não deixa, Senhor, que isso volte em mim. Porque se isso voltar, Senhor, eu não vou aguentar passar por isso de novo. E agora, antes de começar o culto, tem uma amiga que está aqui hoje, a Leia. Nós nos conhecemos no hospital. E ela também tirou a mama. E ela me mandou uma notícia que não conseguiria estar aqui porque ela descobriu que ela está com uma metástase no fígado. E ali eu falei algumas palavras, ela está assistindo. Leia, tenha certeza que Deus ele vai trazer essa cura sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Da mesma forma que você venceu essa etapa, você vai vencer a próxima, porque o Senhor começou essa obra na sua vida, Ele vai finalizar de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. E eu fiz aquela oração ali naquela madrugada, eu não dormi. Eu falei: Deus, eu não estou sendo ingrata, eu não estou sendo egoísta, mas eu sei que todo o meu processo, não somente eu sofri, mas tantas pessoas estavam do meu lado sofreram. E eu não quero que eles sofram mais. Então o Senhor me leva. Estou preparada. Algumas pessoas que eu contava isso, que iam me visitar, falavam assim: nossa, que coragem de falar isso para Deus. E eu falei. E quando eu saí do centro cirúrgico, a parenta estava comigo, né, a pastora Simone, que ela conseguiu acompanhar a minha cirurgia. Na hora que eu saí do centro cirúrgico, ela falou que eu voltei da anestesia, eu falava assim para ela: parenta, eu estou com peito. Ela falou: tá, parenta, tá com peito. Aí eu chorava e falava assim: glória a Deus, eu passei por mais uma fase. Só que eu acho que eu perguntei o quê? Umas 10 vezes a mesma, mais, né? Ela falou que a primeira vez foi emocionante. Depois eu fiquei perguntando, que eu estava no pós-anestesia, né? Aí toda hora eu perguntava: parenta, eu tô com peito. E foi gratificante. E quando eu cheguei no quarto, eu estava enfaixada. E queridas, Deus não só me restituiu a mama com uma prótese, mas Ele fez a reconstrução da outra. Porque eu usava um número 50. Então, quando eu tirasse eu tirei 1 quilo e 300, 1 quilo e pouco de mama. Só dessa aqui foi 740 gramas, só dessa mama. E esse aqui eles reconstruíram, então, tô bem, né? E eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei no quarto, sabia que estava com as 2 mamas. E
Depois o Edir foi embora, eu fiquei sozinha. Eu comecei a sentir muita dor, porque foi muito agressivo. Eu estava com um dreno. E naquele momento que eu comecei a sentir muita dor, eu comecei a querer entrar num desespero. E foi onde Deus falou comigo. Você estava preparada, mas a sua família e os seus amigos não estavam preparados para te perder. Falei, amém, Senhor. Então eu sei que o Senhor está comigo e que vai ficar tudo bem. Comecei a sentir dores, mas fui medicada e foi um processo também depois da cirurgia. Eu fiquei 21 dias com um dreno. Meu cachorrinho, né, que eu andava com ele. Esses dias eu mandei uma foto para a Apóstola, eu estava até assim, ó, na foto, ó, que eu acostumei a andar com o cachorrinho, que eu ficava assim, ó, com o meu cachorrinho do lado. Eu acostumei a ficar com ele, mas foi um momento assim, que eu vi cada vez, eu falo assim, diante de todo o meu tratamento, queridos, eu vi o cuidado de Deus, eu tenho visto o cuidado de Deus. São coisas que Deus faz, assim, que age. Não é porque eu sou uma filha preferida, uma filha predileta, mas é porque eu mergulhei na presença dEle e deixei que Ele fizesse da forma e da maneira que Ele quisesse. Então, diante da situação que você está vendo, você não é uma pessoa que está sendo excluída, ou Deus está trazendo algo ruim para você, não. Deus, Ele está te capacitando, porque Ele quer fazer de você uma mulher relevante, uma mulher extraordinária, uma mulher que faz a diferença na sua casa, na sua família, aonde você colocar a planta dos teus pés. Então não veja a guerra, a situação que você está vivendo hoje, que ela vai te matar, não. Ela vai te fazer mais forte. Ela vai fazer você se posicionar e falar assim, eita que esse Deus é maravilhoso. Eita que esse Deus, Ele é extraordinário. E isso vai fazer com que você tenha tranquilidade, porque você tem paz na presença do Senhor. Porque no versículo 26 diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então nós temos que ter paz, nós precisamos ter tranquilidade diante da circunstância que nós vivemos. Porque nós somos amadas, nós somos cuidadas. E o segredo de uma espera é viver em ambiente de paz, produzido pela presença. Anele-se a Ele, sua vida será invadida de paz. Isto te prenderá durante a longa jornada de espera. Então, o momento que você está vivendo, essa longa jornada, tenha paz, tenha esperança e tenha certeza que Deus, Ele está no seu caminho. O caminho de cura é nos lembrar de uma vida de rendição e de entrega. Então, quando eu mergulho, eu me alimento, eu sou encorajada e sustentada. E assim eu fico tranquila. Pois o eu sou está no controle de tudo. O eu sou, ele está no controle da sua história. A sua vida, ela tem sido feita diante como esta colcha de retalhos. São pequenos pedacinhos, mas olha como é linda. Assim é a sua história. Então não tenha medo se a situação que você está vivendo hoje, é dolorida, te faz chorar. Mas se coloque na presença do eu sou. Se coloque na presença do Pai, aquele que ama o seu filho, que fará o melhor para ele. Mergulhe na presença do Senhor, querida, e você vai escrever assim uma linda história. Hoje, essa colcha, ela me representa. Foram alguns pedaços. E hoje ela está assim. Ela está assim. Então não tenha medo, porque você é amada do Senhor. Por mais que você não se sinta assim, você é amada por Ele. O Senhor, Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua história. O Senhor, Ele tem te amado de uma forma que ninguém vai te amar. Então, eu gostaria que apagasse as luzes.
E eu gostaria que você prestasse atenção na letra deste louvor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim. Se levante, querida. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Entregue ao Senhor neste momento. Mergulhe, mergulhe diante da presença Te dele. dei meus fracassos, Entregue para Ele. vitórias Tudo, te darei. tudo entregue para Ele. Mergulhe, mergulhe nesta presença. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti.
Agora eu te convido a orar. Qual é a notícia que tem direcionado a sua vida? Qual é a identidade que você tem dado para a sua história? Qual é? Ore neste momento, mergulhe diante da presença dEle. Eu não sei o que você esperava ouvir nesta noite. Eu não sei o que você esperava viver nesta noite, mas tudo depende de você. Depende do quanto você vai mergulhar, do quanto você vai se lançar, do quanto você vai glorificar a Deus diante da sua circunstância. Mergulhe neste momento, querida. Vocês não vieram aqui para ouvir a história, o testemunho da pastora Dani. Vocês vieram aqui para glorificar ao Senhor, para glorificar o Deus de milagres, para dar glória e honra àquele onde você declara que quão grande Ele é, e todos hão de ver quão grande Ele é, diante da situação que você está vivendo, quão grande Ele é, quão grande é o teu Deus. Querido, as circunstâncias podem querer ser maiores que o seu Deus, mas mostre para a circunstância hoje quem é o seu Deus. Declare a sua dependência, declare a sua entrega a Ele, em nome de Jesus. Adore a esse Deus que faz milagres, a esse Deus que pode, que Ele faz. Se você acreditar, se você confiar, se você se entregar, declare quão grande é o seu Deus. Declare diante da história que você tem construído. Não importa as vozes que têm se levantado. Mergulhe, pois elas não vão direcionar a sua história, mas aquele onde você tem mergulhado é que vai levar e direcionar ao propósito que Ele tem estabelecido sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então declare quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Oh, aleluia. É o meu Deus. Quantas vezes eu cantei esse louvor e eu falava quão grande é meu Deus, e todos vão te ver, e vocês estão vendo hoje que Ele é um Deus de cura, e Ele me curou. Eu sou curada. Eu sou curada. Eu sou curada. Oh, aleluia. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Obrigado, Deus! Quão grande, Senhor é maravilhoso, é grande, oh Deus! Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, é o dele, foi ele na cruz do Calvário, foi ele. Ele é digno, ele que é digno. Cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o seu Deus. Declare. É o meu Deus, cantarei quão grande. Hoje você pode estar louvando diante da situação que você não está enxergando uma solução. Mas todos vão de ver quão grande é o seu Deus. É o meu Deus. Não desista. Não desista. Quão- É o meu Deus. Declare. Hoje é uma noite de